Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Era Terra e hoje eu quero mostrar para vocês esse Tiranotitã na escala 1:35, em pose dinâmica sobre uma base nessa coloração aqui. Essa peça ela acompanha uma figura humana também na escala 1:35, onde é possível comparar, ter uma noção de tamanho do ser humano para o Tiranotitã, que é um dos maiores carnívoros entre os terópodes. E além da figura humana, acompanha também um fichário com as informações sobre a espécie. Você veja aí todos os detalhes da espécie, né? Você tem os descobridores, o ano de descoberta, 2005, a escala 1:35. Localidade, a província de Chubut, na Argentina. Ele é do Aptiano, que é o início do Cretáceo, há 118 milhões de anos, é um carnívoro. O peso dele é estimado de 7,5 a 8 toneladas. O comprimento dele de 11,60 a 12,30. Há estimativas um pouco menores e maiores, mas esses são os valores médios. A altura no sacro, que seria aqui a garupa do animal, né, é de 3,60. O convencional se medir aqui a altura de um terópode. Você não mede na cauda, porque ela oscila para cima e para baixo, nem na cabeça, que também oscila. O ponto melhor para você medir a altura de um terópode é no quadril, no sacro. Então ali ele mede 3,60. E você tem também o cladograma do grupo a qual ele pertence. Ele é um terópode Alossauroidea, Carcharodontosauridae. E aqui na fichário você tem algumas espécies relacionadas, algumas bem conhecidas, como o Carcharodontosaurus e o Acrocanthosaurus, além do Giganotossauro, que é o maior do grupo. Essa ficha ela é um cartão relativamente rígido, né, e durável, em plastificado. A base que suporta o cartão tem o logo Era Terra, com uma textura em rocha, bem trabalhada, que é uma peça decorativa extra para você expor junto com o seu modelo. Assim fica uma aparência mais didática. Você pode exibi-lo numa feira de ciências ou num museu, que ele fica bem informativo aqui. Além das bases, além da figura humana, a peça vem sobre uma base, mas ela não está colada, ela é presa por um pino, e aqui a gente vai analisar a composição dessa base, que representa um terreno onde a espécie está caminhando, com o detalhe do nome da espécie embaixo, Tiranotitã chubutensis, que significa tirano, quer dizer soberano ou dominador, e Titã dos gigantes deuses do grego. Os deuses gregos da antiguidade anteriores aos olimpianos, eram os titãs. Chubutenses, devido à província de Chubut, na Argentina, onde a formação Cerro Bacino, que é a formação onde ele foi encontrado, se localiza. No terreno, agora eu vou tirar a peça aqui para vocês verem, ela é fixa simplesmente por um pino, encaixado aqui na palma do pé, na planta do pé. Ela é fácil de tirar, é um arame bem rígido, e aqui você pode ver os detalhes da base, com um terreno sedimentar, calcário, né, em toda a sua lateral, e você tem um solo arenoso. A formação Cerro Bacino, ela é bem seca. Ela era de uma região seca, não era de uma região pantanosa, como as formações ao redor. Era de terreno bem firme. Rochas variadas de tamanho, e a pegada do animal, com 8 toneladas ela marcaria o solo com certeza, e uma vegetação rasteira, composta aqui por cicadáceas, plantas comuns da época,
Lembrando que nessa região e nessa época não existiam grama, não existiam ainda as angiospermas, que elas vão surgir lá no final do Cretáceo. Nesse início de Cretáceo, do Aptiano, ainda não se tem registro de gramas, capins e afins. Então, a plantação, a vegetação rasteira da região compunha-se de cicadáceas de vários tamanhos. As cicas também cresciam bastante, até 8 metros, 7, 8 metros. Mas também tinham espécies rasteiras, além de samambaias, ginkgos e cavalinhas, que era a vegetação de menor porte da época, arbustiva. Então aqui você tem a representação de um pedaço de chão onde o animal viveu, com o nome da espécie aqui. Esse nome da espécie na base é importante para liberar a espécie, liberar o modelo, de não ter nenhuma inscrição aqui no ventre, como é comum você encontrar nos modelos no mercado. A inscrição tanto a espécie a qual pertence, no caso seria Tirano-Titã, quanto o logo da marca do fabricante. No caso, o meu logo ele vai no porta-fichário e o nome da espécie vai na base. Então, o animal em si fica livre dessas inscrições. Vamos analisar ele? Aqui você tem o Tirano-Titã, um típico Carcharodontosaurídeo, Giganotosaurine, né, do grupo Giganotosaurine, com as características principais do grupo: bracinhos bem curtos. O braço do Tirano-Titã é o segundo mais curto em relação à família. O primeiro seria o Taurovenator, e o Meraxes também é bem pequenininho, mas todos os ossos estão ali. Não falta nenhum osso, não tem nenhuma deformação, como acontece nos abelissaurídeos, que é tudo deformado, mal formado ou extremamente reduzido a ponto de ser vestigial. Aqui não, todos os ossos são bem definidos, só são em pequeno tamanho. Todas as falanges. Aqui nós temos também uma característica de alossauroidea, o dedo. Aqui eles perderam o dedo 1 e o dedo 5. São os dedos 2, 3 e 4. No dedo 2 você tem uma garra maior em relação aos outros. Isso é comum em todo o grupo Alossauria. Em algumas espécies esse dedo é muito grande, como no próprio Allosaurus. E se os megaraptorídeos se confirmarem alossauroides, esse dedo nos megaraptorídeos é imenso, é muito mais desproporcional. E aí você tem também nos pés os 4 dedos. O primeiro dedo foi perdido, então você tem o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Esse quinto dedo ele não toca ao chão, nas aves ele é chamado de hallux, que é um dedo menor, mas ele está completinho, né? Tem as garrinhas, né? Pintados aí com um brilho. E essa coloração foi um pedido do cliente, onde eu apliquei ali um amarelo mostarda com o ventre bege e as listras e toda a mescla em marrom escuro. E aí, para dar um realismo maior, eu escureci a linha superior da coxa e da perna e a linha média do corpo, a linha superior. A linha de simetria é bem mais escura. E aí você tem também um alaranjado na cabeça, né? Aqui mais para bem gradualmente alaranjando, a ponto de dar um destaque na figura. E também aqui na cabeça, na lateral da cabeça, um laranja de um lado e do outro. Essa figura mais uma cor mais quente, mais chamativa e mais ameaçadora para os rivais e atrativo para as fêmeas, né? Aí você tem também, como característica do Tirano-Titã, uma espinha mais alta. Não chega a ser igual a Crocantossaurus, mas ela também é bem alta. Os vestígios que foram achados, principalmente aqui em cima do quadril, a vértebra tem um processo bem alto aqui. Você tem uma pneumatização extrema nessas vértebras, da cauda e do meio da coluna, só que as vértebras sacrais e as vértebras próximo ao ombro não são pneumatizadas. O que revela que a pneumatização ela estava em curso. Como o Tirano-Titã é um dos primeiros do grupo, dos Carcharodontosaurídeos,
ele ainda está num processo de pneumatização que vai se consolidar lá na frente com os mais recentes, como o Mapusaurus. Essa característica nós vemos também nos juvenis de alossauros, juvenis de outros animais. Os jovens têm menos pneumatização, já que eles têm um corpo mais leve. E conforme eles vão ficando adultos, vão ficando mais pesados, esses ossos começam a pneumatizar mais para alívio de peso, né, e eficiência aí. Outra característica interessante do Tirano-Titã, essa escápula do braço, ela é soldada no coracoide, que é esse osso do peito. Então você tem esse osso do peito soldado ao coracoide. Isso faz com que aqui nessa região, visto de cima, ele não tenha essa flexibilidade aqui, ó, de jogar os ombros, vamos dizer assim, né, já que é tudo fundido. Isso por que ele tem isso? Ele tem porque essa área solidificada é a ancoragem para os músculos do pescoço, que são responsáveis pelo puxão que o animal dá no momento de se alimentar e caçar. Então, ele, em cima do animal, de uma presa, ele vai colocar o pé em cima, como fazem as águias, segurar ela firmemente no solo, vai morder essa presa e puxar a cabeça com a força do pescoço ancorado os músculos no peitoral dele, que é soldado no coracoide. Então, isso dá a ele uma potência de mandíbula diferente. Enquanto nos tiranossauros a potência de mandíbula está nesse sentido, né, cima abaixo da mandíbula, a potência desses animais é concentrada em puxar para trás. Por isso, você não tem toda aquela amplitude da cabeça que a gente vê nos tiranossauros, mais larga aqui para ancorar mais músculos. Ele tem músculo, sim. A gente percebe aqui no próprio alargamento da mandíbula aqui embaixo, ó, em relação o dentário vem fino, depois ele alarga. Esse alargamento é para ancoragem dos músculos que vem aqui do pós-orbital. Então ele tem a mordida forte. Não é tão forte como a do Rex, mas é forte. E não é tão forte por quê? Porque toda a mecânica de funcionamento é diferente. Ela vem para prender a carne e puxar para trás com força do pescoço e ancorado nos músculos, na escápula e também na coluna vertebral. Essas vértebras altas, elas correm músculos de um lado e do outro. Tudo isso aqui dá resistência e forças tremenda no bicho no momento de puxar a presa, já que ele vai pisar na presa com a mordida, vai puxar para cima. Então é um processo muito semelhante com o que as águias fazem hoje, né? A siriema faz hoje, o serpentário faz hoje, esses animais, as aves rapineiras de hoje, ok? Então nós temos aí, agora vamos dar um destaque aos dentes, que é a característica que dá nome ao grupo, Carcharodontosaurideus. Os dentes deles, eles são estreitos lateralmente, né? Não são robustos como uma banana igual no tiranossauro, são bem finos e são cortantes, especializados em cortar a carne, não em mastigar. Ele só fatiava, porque essa era a técnica de matar deles. Eles matavam as suas presas por sangramento, por hemorragia. Suas principais presas eram saurópodes. No caso do Tirano-Titã, a maioria eram Rebaquisaurídeos, né? Como Lemaisaurus e outros mais da formação. E então eles mordia a pele do saurópode, rasgava, esperava o bicho sangrar, se debilitar, e lá na frente eles acabavam a matança dele. Essa era a técnica de caça e matança de alimentação desses animais. Então os dentes eram numerosos, adaptados ao corte, não ao esmagamento. Como é no dragão de Komodo. O dragão de Komodo tem dentes tão pequenos que eles ficam embainhados dentro da gengiva. Mas quando eles mordem, fazem um rasgo muito fácil na pele da vítima. Mesma coisa aconteceria com os Carcharodontosaurideus, que o nome quer dizer dentes do tubarão branco. Não são iguais, mas o nome significa em razão do corte ser intenso. Do tubarão, o dente é muito mais triangular,
Não é como esse mesmo formato, mas a finalidade de corte é a mesma. O crânio, nós temos aí um crânio, ele é estreito lateralmente, como todo o grupo Elossauroidea e ele é alto nessa parte e estreito aqui na frente. A mandíbula, o dentário, ela reduz bastante no dentário aqui. O Tiranotitan tem um queixo definido, um queixinho bem definido, que diferencia de Mapussauro, diferencia de Caradontossauros, né? Alguns outros membros também têm um queixo assim. Mas não tanto quanto o Tiranotitan. As cristas também, a característica de Elossauroidea, ela não muda, no grupo inteiro não muda, às vezes ela pode ter um aspecto mais evidenciado ou menos evidenciado, mas o formato dela não muda, a não ser as calosidades aqui sobre a maxila, sobre o nasal, o osso nasal, tem essa variação. No caso do Mapussauro é um pouco mais rugoso, e assim por diante, pode ser mais ou menos rugoso. O osso supraorbital, ele está destacado aqui, ó, vocês verem. Esse é o osso supraorbital. Ele também varia entre as espécies. No Sauroniops, ele é bem grosso, e no Taurovenator, ele é pontudo, formando um chifrinho. Nesse Tiranotitan, eu fiz uma coisa mais média, né? Nenhuma nem outra. São características de Carcharodontossaurídeos. Né? Aí nós temos aí a musculatura dele, a cauda. Essa cauda está elevada por causa da postura que ele está. Num passo que ele está se levantando para atacar. Então essa posição dele é uma posição que ele está mordendo lateralmente para atacar, correndo e para atacar lateralmente um saurópode, que é como ele atacava. Como as hienas atacam os flancos do animal, não ataca a frente, não ataca atrás, ele ataca os flancos, a barriga do animal para cortar e sangrar, como as hienas fazem com os gnus. Né? Essa é a técnica de caça delas, e esses animais, por matar por sangramento, provavelmente faziam o mesmo. Eles não enfrentavam o saurópode de frente para ser pisoteado, como o pessoal representa. Eles corriam lateralmente na manada, separando indivíduos mais fracos e mordendo lateralmente para provocar uma hemorragia. É por isso a postura dele está em ataque. Né? Aí você tem no passo o músculo caudofemoral, tensionado aqui, esticado, e a pele acompanhando esse esticamento e marcando todas as nervuras da pele, o enrugamento e destacando aí os músculos, né, da peça. No ventre você tem todo o enrugamento do pescoço, necessária movimentação, enrugamento próximo à cloaca, e tem um sombreado para marcar todas essas musculaturas. E de um lado do outro, a diferenciação por causa do passo. Essa perna está bem apoiada, então a pele esticada é aqui e aqui ela é acumulada. Os bracinhos, como eu disse, eles são minúsculos. O fato da escápula estar soldado ao coracoide não permite movimento de jogo flexível aqui na frente, mas o braço tem liberdade de movimento até certo ponto. Ele não está totalmente atrofiado, como no caso do Carnotauro e outros abelissauros. Aqui nós temos a boca com a língua, mas a cor escura não deixa a boa visualização. O olho é pequeno em relação à peça, mas é porque o animal é muito grande, né? Se a gente visse esse animal real, o olho não seria tão pequeno. Como o mesmo que acontece com o elefante. O elefante tem um olho bem grande, mas como ele é grande também, a aparência é que o olho não seja tão grande. Aqui você tem um olho, aqui você tem um ouvido. Essas linhas brancas estavam na imagem que o cliente me mandou para a proposta de cor, e eu resolvi mantê-la, porque se você olhar o animal de frente, ó, você tem a quebra da silhueta do animal. Imagina que ele está escondido na mata, entre as árvores, esperando o melhor momento de atacar o campo aberto onde está o saurópodes. Ele vai se aproximar o máximo possível para ter que correr menos. Então, essa cor faz uma camuflagem no claro e escuro da floresta, nos tons de claro e escuro, como acontece com os leopardos. E essas linhas brancas, comuns também na face dos felinos, quebra a silhueta de uma cabeça aqui.
confundindo com o claro escuro da mata. Então, essa cor é uma boa cor de camuflagem, e quando ele está em campo aberto, ela serve também para impressionar os rivais e atrair fêmeas. Então, é uma cor que funciona nos dois sentidos aí. Então, pessoal, esse aqui é o Tiranotitã. Eu queria até falar mais sobre a espécie, tem bastante coisa que eu gosto desse animal de falar, mas o vídeo está muito longo, então vou encerrar por aqui, dando só mais um close para vocês apreciarem os detalhes das escamas, detalhes da pele, de toda a textura, da musculatura, dos detalhes finos no ventre, ó. Os pés. Os pés eu dei um leve tom de roxo, até para dar uma riqueza maior na coloração. Uma cor bem sortida. E se você gostou dessa cor no seu Tiranotitã, e essa cor é de número 17, é o código dela, caso você queira a mesma cor no seu Tiranotitã. Lembrando que nenhuma peça sai igual à outra, viu? Até porque eles não são pintadas ao mesmo momento, ao mesmo tempo, então não teria como eu que acertar a mesma mistura de cor novamente. Mas isso é uma vantagem, porque você vai saber que toda a sua peça é exclusiva, e isso aumenta o valor dela, o valor artístico dela. Ok, pessoal? Muito obrigado. Então, esse é o Tiranotitã Era Terra. Futuramente eu vou mostrar outras cores e falar até mais sobre a espécie. E é isso, tá? Muito obrigado, deixem o seu like, se inscrevam no canal e até a próxima.